Tava aqui só aguardando vocês. Galerinha, agora nós vamos iniciar a nossa aula 43.1. Meu diretor, coloca aqui atrás de mim, aqui, ó. Aula 43.1. Na aula 43.1 aqui, ó, nós vamos falar sobre o fluxo, a matéria e energia. Então, durante a aula, meus queridos, eu quero que vocês já receberam aí o material, não é isso? Eu quero que vocês peguem esse material e já vai sublinhando umas palavrinhas, que durante o decorrer da aula eu vou explicar para vocês o significado, a análise do material. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Aula 43.1. Vamos falar sobre energia e ambiente, depois vamos falar sobre fluxo de energia e aqui, ó, ciclo da matéria. Então, isso vai envolver o quê, professor? Isso vai envolver o ambiente, o habitat. Nós estávamos falando disso na aula passada, né? Então, os fatores abióticos que estão interagindo com os fatores bióticos dentro de uma determinada área, que nós chamamos de habitat, que é constituído por estruturas totalmente distintas. E esse habitat, constituído por estruturas distintas que nós chamamos de nicho ecológico, se encontra em um determinado ecossistema, bem diferenciado um dos outros. E como é que essa matéria, essa energia perpassa, anda dentro dessas estruturas, tá bom? Aumenta a tela para mim, meu diretor. Olha aí, ó. Primeiro, vamos entender energia no ambiente. Como é que é isso, professor? Energia. Ninguém vê a energia, somente seu produto. Olha só, na natureza, os seres vivos interagem entre si e com o meio físico-químico em que vivem, formando um sistema organizado de forma dinâmica. A energia necessária à vida na Terra provém praticamente do Sol. Como é que nós estamos... Professor, eu estou vendo essa imagem. E olha só, pessoal. Vamos aqui. Essa imagem, elas nos demonstra uma coisa. Vamos supor, aqui eu tenho o Sol. Meu Sol está feliz. E aí, ó, a energia que vem do Sol bate aqui, aumenta a temperatura dentro dessa lâmpada, não é isso? Aí, o vegetal que está aqui, ó, ele vai absorver os nutrientes que estão nesse solo. E quando ele evapora, no processo de fotossíntese, ocorre a condensação da água que estava no solo, retornando para o solo. E as folhinhas que estão caindo aqui no chão, elas entram em processo de decomposição, mantendo esse processo de retroalimentação. É o que está no nosso próximo slide. Olha só. Os seres vivos com clorofila, então, está representando essa árvore que está aqui dentro da lâmpada. Por exemplo, as plantas transformam a energia radiante ou luminosa em energia química, num processo designado de fotossíntese. Para mim, meu diretor, olha só, meus queridos,
Nós estamos agora entendendo assim, como é que é esse fluxo de energia aqui no nosso ambiente. A energia que vem do Sol, a energia que vem do Sol, a energia radiante é o que você sente, né? Quando o Sol... Professor, tem lugares que são mais quentes que outros? Sim, porque os fatores abióticos também são diferentes. Quando nós estamos aqui, essa energia luminosa, radiante, ela bate nas moléculas que estão em suspensão. Essas moléculas que estão em suspensão, elas vibram. Elas ficam vibrando, emitindo ondas. E isso a gente sente no calor, na umidade. Então, essa energia, ela é absorvida pelas folhas, como está representando aqui, ó, na nossa imagem. Os vegetais, fotossintetizantes, os vegetais, o que eles fazem? Eles pegam essa energia radiante, essa energia química, essa energia luminosa, né? Aqui está falando radiante, é a energia luminosa. Então, nessa energia luminosa, bate, tá? Essa energia luminosa, ela bate nas folhas, as folhas vão realizar a fotossíntese, como nós vimos lá no segundo ano, e aí transforma essa energia em energia química, uma energia onde vai fazer a produção de glicose. Tudo bem? Aumenta a tela para mim, meu diretor. Com base na capacidade de produzir ou não os componentes orgânicos, volta para mim, meu diretor. Olha só, meus queridos. Olha só. Tá vendo isso aqui? Qual é o componente orgânico? Eu vou voltar. Tá vendo esse componente orgânico? É quando a planta absorve os sais minerais, ó. Sais minerais. A planta absorve os sais minerais, vai fazer a fotossíntese. A gente está só resumindo aqui como é que é essa energia radiante, energia luminosa. Os sais minerais são transformados em matéria orgânica. Aqui para o vegetal, qual é a matéria orgânica? Glicose. Essa glicose vai ser produzida, vai ser utilizada para fazer todas as estruturas que o vegetal precisa para se desenvolver. Os hormônios para produzir a flor. Os hormônios para exalar o odor, para atrair os agentes polinizadores. Os hormônios para desenvolvimento do fruto. Então, é orgânico. A energia radiante, como está escrito aqui, ó, a energia radiante, que é a energia luminosa, ela vai realizar um processo para transformar em uma energia orgânica, como a gente está mostrando aqui, ó. Aumenta a tela para mim, meu diretor. Então, quando a gente está mostrando o componente químico com base na capacidade de produzir ou não, olha aí, ó. Um composto orgânico a partir de um composto inorgânico. Os seres vivos podem ser divididos em duas grandes categorias. Olha só, meus queridos, como nós estamos vendo aqui, primeiro ser vivo que faz isso. Faz o que, professor? Transforma componentes inorgânicos em orgânicos. Qual foi o primeiro? Vegetal. O vegetal transformou uma coisa inorgânica em energia luminosa. Que aqui nós estamos falando de energia radiante. Em uma coisa orgânica, glicose, através do processo fotossintético. Isso é a dinâmica da energia no nosso ambiente. Agora, tem outros micro-organismos que produzem componentes inorgânicos e orgânicos, ou também
com base na capacidade de produzir ou não compostos orgânicos a partir de inorgânicos, como nós estamos vendo aqui na imagem. Como assim, professor? Aqui na imagem nós estamos vendo pilha de compostos num recipiente. Esse composto aqui que nós estamos vendo é a matéria. É a matéria Calma aí que agora me deu um branco. Pilha de compostagem no recipiente. Aí, essa pilha de compostagem no recipiente é o que vai fazer que você coloque o adubo orgânico lá na terrinha. Não é isso? Tá aqui, ó. O adubo orgânico, que vai nutrir, vai fertilizar os vegetais. Os vegetais vão produzir frutos, e esses frutos vão ser utilizados na refeição, e depois vai ter o resto, vai ter a sobra, que vão voltar daqui para cá, daqui para cá. Como assim, professor? A casca da cenoura, o resto do tomate, as cascas da banana, se você não for usar para fazer outra coisa, da banana, casca de ovo, restos de folha, você separa esses vegetais, você faz uma compostagem, transforma isso de forma isso poder ser devolvido a essa pilha aqui, ó, uma pilha de compostagem que vai devolver os nutrientes para o solo. Aí os micro-organismos, você vai utilizar esse composto, os micro-organismos que estão naquele solo vão fazer o processo de disponibilidade desses nutrientes para os vegetais. Então isso a gente chama de ciclo da matéria. Esse ciclo da matéria é a forma com a qual os processos de transformação dos compostos orgânicos a partir de inorgânicos. Então, inorgânico é o quê, professor? Inorgânico, meu querido, é o NPK, lembra? Nitrogênio e potássio. NPK. Nitrogênio, potássio e fósforo. Opa, fósforo, nitrogênio e potássio, foi ao contrário. É a base para a disponibilidade dos nutrientes. Então, quando você pega matéria orgânica, restos de vegetais, e faz a compostagem, tu está disponibilizando componentes inorgânicos, pegando do orgânico, casca de ovo, restos de casca de vegetais, folhas da bananeira, folhas da mangueira, resto de folhas está caindo no quintal. Você faz uma compostagem disso. Isso é orgânico. Isso vai se desenvolver, vai disponibilizar matéria inorgânica para os vegetais. Aqui, ó, realizar o processo de fertilização, que aí vai transformar em orgânico novamente. Ok? Aumenta a tela, meu diretor. Pessoal, só nesse slide, a gente falou aqui, agora eu vou ler o slide, tá? Mas só nesse slide aqui, ó, nós temos dois tipos de seres vivos ou grandes categorias. O primeiro, tá lá no primeiro slide, vegetais. Então vamos lá. Autótrofos ou também chamados de autotróficos. São seres vivos capazes de produzir sua própria matéria orgânica a partir de constituintes inorgânicos. A matéria mineral, água e dióxido de carbono que existe no ambiente utilizando a energia luminosa como fonte de energia externa. Então, olha só. Nessa imagem, vem, meu diretor, para mim. Isso. Olha só, meus queridos, nesta imagem, o que nós estamos observando aqui? É o processo, tá bom, de
Fluxo. O fluxo da energia. Como é que essa energia ela está sendo liberada no ambiente? Então, olha só, nós temos aqui, nós estamos observando aqui, que nós temos... Eu vou começar do básico. Aqui. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, professor, o senhor falou aquele resto de matéria, não é? Tem um resto de matéria casca da cenoura, da beterraba, o talo do couve, o talo do coentro, daquele talinho que a gente vai pegar flor, todo esse resto fica aqui na terra. Aí nós temos os decompositores. Os decompositores são aqueles que vão auxiliar no processo de decomposição, vai tirar daquele resto de matéria orgânica os minerais que estão ali disponibilizados no solo. Folhas, palhas. E aí, pessoal, vai ocorrer um processo de fermentação. Esse processo de fermentação vai disponibilizar, vai reciclar, vai devolver os nutrientes para os vegetais, que são os produtores. Através da fotossíntese, quando essa plantinha aqui, ó, ela absorve os nutrientes, ela vai produzir glicose para o seu desenvolvimento. Então, ela está transformando uma coisa. Aqui ocorre o processo de transformação de orgânico para inorgânico. Aqui, com o auxílio dos agentes decompositores, bactérias, fungos, aquela matéria, aquela palha que é orgânica vai ficar inorgânico. O vegetal absorve esses nutrientes, transforma em uma coisa orgânica, que é a glicose. E também com isso ela vai produzir oxigênio, vai absorver a água, dióxido de carbono. E aqui, professor, tem os consumidores. Qual é a contribuição deles? A bosta da vaca. Não tem a bosta? Essa bosta, você não pode colocar simplesmente ela aqui para os produtores comer, não. Absorver, não. Ela tem que passar por um processo de decomposição. Então, é um processo onde aquela bosta que a vaca comeu só no capim, a vaca não comeu, os consumidores aqui, primários, que comem vegetal, ela não comeu um monte de capim, ela vai defecar capim todo triturado. Um pouco fermentado, está todo triturado. Tem que passar por um outro processo de decomposição. Então você pega, faz o processo. O que é essa decomposição, professor? É fazer com que todos aqueles minerais que tem ali fiquem disponíveis. E você não vai usar somente a bosta da vaca. Você vai colocar ali resto de comida, você vai remover. Tem um processo de decomposição que fungos e bactérias vão auxiliar para devolver os nutrientes. E desta forma, fecha o ciclo que nós estamos vendo aqui. Esse ciclo, essa dinâmica. Aumenta a tela para mim aí, meu diretor. Com isso, pessoal, isso é só para falar dos autótrofos. Ou autotróficos. Mas nós temos um outro grupo que são os heterotróficos. Então, são os seres que não são seres vivos que precisam consumir matéria orgânica para obter essa energia. Então, por exemplo, a vaquinha aqui, ela é um exemplo de heterotróficos. Ela consome vegetais autótrofos para obter energia. O alimento constitui uma forma de transferência da energia. E olha então, como é que a energia é transferida? A energia é transferida de produtores para os consumidores. Quer dizer, os autotróficos têm essa energia porque eles fizeram o quê, professor? Eles absorvem a energia do sol. Pega os
transforma, quer dizer, inorgânicos em orgânicos. E se desenvolvem. Aí vem a vaquinha que é heterotrófica, não consegue fazer isso, come o autótrofo e pega a energia para ele. Fluxo da energia. Gente, o fluxo da energia, o fluxo de energia partindo do Sol atinge todos os níveis tróficos de energia no ecossistema. No entanto, apenas uma parte da energia disponível no nível trófico é transferida para o nível trófico seguinte. Calma aí, gente, calma aí. Vem meu diretor. Olha só. Isso ficou claro? Calma aí, gente. Olha, eu estou falando de dois grandes grupos. Porque se a gente falar de fluxo de energia, já estamos falando do fluxo de energia. Só como é que como é que é? Nossa, aquilo... Pronto, a aula terminou. Eu já ia... Vamos lá. Tem 1 milhão de slides. Mas isso aqui, ó. Meus queridos, a gente vai voltar. Esse slide aqui, ele está falando uma coisa. O que ele está falando? Da onde vem essa energia? Então, primeiramente, a energia vem de um fator abiótico. Abiótico é a energia luminosa ou radiante. Energia luminosa ou radiante. É essa. O Sol. O Sol é a energia que as plantas conseguem transformar em glicose. Mas espera aí, não é isso, professor. Desculpa, eu me equivoquei. Os vegetais produtores eles vão absorver água e sais minerais. A água é só o meio. A água é o meio que leva, que transporta. A água é o meio. Tudo bem? Sais minerais, nutrientes, são inorgânicos. Sais minerais são nutrientes inorgânicos. Então, eles fazem parte dos abióticos. A energia que está no Sol, através da fotossíntese, que não preciso explicar, porque vocês já tiveram fotossíntese lá no 2º ano e no 1º, uma introdução, com a incidência do Sol, nas folhas, ocorre transpiração, evapotranspiração. Isso dá o quê? A condução da água daqui para cá. E aí ela leva todos esses minerais que ela absorve do solo. E aí esses minerais, que é vamos supor que é o substrato, é o substrato. Esses minerais são transformados em glicose. Então, é a passagem de substância inorgânica, que são esses minerais, para o processo de transformar em orgânico. O Sol, a energia que é captada. Então, a energia que é captada do Sol, que é uma energia radiante, outros falam luminosa, auxilia no processo de transformação de uma coisa inorgânica para orgânica. Aqui, Jefferson. Aí, essa glicose é utilizada pelo vegetal para produzir a parte arbórea, folhas,
para produzir os frutos, para produzir seu desenvolvimento. Então a gente tem um ser vivo chamado autotrófico, que produz seu próprio alimento, que consegue transformar substâncias inorgânicas em orgânicas. E aí, como é que isso ocorre, professor? Compostagem. Mas para que ocorra a compostagem, a folha, o mato, o capim, nós temos os decompositores. Eu estou recapitulando aqui para vocês. Os decompositores. Só que esses decompositores, eles favorecem o que ocorra o processo de compostagem. Mas, prof, e aonde entram os consumidores? Eles também fornecem a matéria orgânica. A matéria orgânica, sim. O esterco, porque é assim primeiro, é a bosta. A bosta, quando passa pelo processo de decomposição, a compostagem, que os decompositores auxiliam nesse processo, aí chama-se esterco. O esterco está curtido, tem esterco cru, está curtido. Significa que agora ele está disponibilizando os micronutrientes necessários para os produtores produzirem o seu alimento. E os consumidores? Os consumidores, meus colegas, aqui comem os vegetais. Nós comemos vegetais para conseguir obter a nossa energia, produzir a nossa energia, o nosso metabolismo. Mas, prof, como é que é esse fluxo? Aí sim, como se dá esse fluxo de energia? Aumenta a tela para mim, meu diretor. O fluxo de energia, pessoal, se a gente pegar partindo do Sol, por isso que eu fui recapitular, partindo do Sol, atinge os níveis tróficos de um ecossistema. Só que tem uma coisa, a cada nível trófico, perde-se uma porção dessa energia. Essa energia que vai para o nível trófico, ela já não vai com a mesma quantidade. Tudo bem? Como assim, professor? Olha só, pessoal. De fato, uma grande parte da energia contida nos alimentos é gasta pelos seres vivos em atividades vitais. Por exemplo, a respiração, na reprodução, enquanto outra é desperdiçada em excreções. Me explique isso direito, professor. Gente, o fluxo é isso aqui, ó. Não tem a energia do Sol, energia luminosa, energia radiante. Os produtores absorvem essa energia para produzir, para se desenvolver. Os produtores. Então aqui tem um certo nível de energia, o primeiro nível trófico. Mas quando a lagartinha come a folha do produtor, ela... Deixa eu explicar aqui. Vem. Não tem essa lagartinha? Não tem essa lagartinha? Deixa eu apagar, meu diretor. Aumenta para mim, me desculpa. Aumenta aí para mim rapidinho. Só apagar tudo isso aqui que eu risquei. Isso. Pode vir, meu diretor. Desculpa. Pode vir. Olha só. Não tem essa lagartinha aqui que vocês estão vendo? Então, essa lagarta, pessoal, ela comeu a folha. Ela come toda a folha e absorve aquela energia no metabolismo dela. É só que ela, uma parte dessa energia, ela gasta para se desenvolver. E aí, quando vem um passarinho e come a lagarta, tem menos energia se o passarinho comesse o quê? O vegetal. Mas passarinho não come vegetal, mas come a semente. Então, a semente é mais nutritiva, tem mais energia, porque está no primeiro nível trófico. Só que quando ela come a lagarta já tem uma quantidade de energia menor que o produtor. Então ele tem que comer em maior quantidade, porque ela já gasta para se desenvolver.
Então, o pássaro que come a lagartinha, ele tem menos energia que o gavião, que o gavião comeu o pássaro. Se o gavião comesse a lagarta, é menos, porque ele já gastou. Então nós temos níveis tróficos diferentes. Nós temos o primeiro nível trófico, nós temos o segundo nível trófico, nós temos o terceiro nível trófico, e assim sucessivamente. Aqui o que nós estamos vendo são os detritivos, que aí são aqueles micro-organismos que auxiliam no processo de transferência dessa energia. Então, olha só como nós estamos vendo aqui, ó. Como nós podemos acompanhar? Desta forma, acompanha aqui comigo, ó. Desta forma, numa cadeia alimentar, 10% da energia contida em um determinado nível trófico passa para o outro nível a quantidade de energia disponível. Então, a planta tem um certo nível de energia. Aí tem o passarinho aqui. Ele tem outro nível de energia. Só que ele, quando comeu a lagartinha aqui, ó, a minhoquinha, a energia gasta, perdida, e a energia disponível vai para o pássaro. Quem essa energia gasta? Pelo metabolismo. Exemplo. Vamos supor, um jacaré me come. Eu fui pescar, não prestei atenção, o jacaré pegou pela minha perna e me puxou para dentro da água. Ele vai comer só a energia disponível. A energia que eu gastei malhando na academia para ter músculos grandes, essa energia foi desperdiçada. A energia que eu gasto para a manutenção da minha fisiologia, exemplo, respirar, andar, raciocinar, essa energia, ela é perdida. Então, o que ele come é a energia disponível. O que eu gastei para desenvolver meu músculo, o que eu gasto raciocinando, o que eu gasto para respirar, para fazer a minha digestão, que é a energia fisiológica, essa ele não consegue, é perdida. Por isso que tem um certo nível. Por exemplo, o passarinho, quando comeu essa minhoca, ele vai pegar uma parte dessa energia disponível na estrutura da minhoca para absorver essa energia e se desenvolver, produzir a pena. Ele respira, ele gasta energia para respirar. Ele gasta energia batendo a asa para voar. Essa energia, a gente chama de energia perdida. O gato vai comer a energia que está disponível nas estruturas do passarinho, que ele desenvolveu. Por isso que a cada nível, pessoal, cada nível tem uma menor quantidade de energia. Mas eu fico raciocinando, tem um menor nível de quantidade, mas é porque a gente gasta quebrando as moléculas daquele indivíduo que a gente comeu. Quando você come carne, você quebra para transformar em proteína. Então você gasta energia, é o que tem disponível. Aumenta a tela para mim, meu diretor. Uma cadeia de alimento não ultrapassa o 5º nível trófico, já que a partir deste nível a energia disponível é mínima. Então olha só, tem os produtores, herbívoros, carnívoros e necrófilos. Então nós temos os números de seres vivos por nível trófico também diminui, o que ocupa níveis tróficos superiores. Por isso que passou da 5ª, pessoal, não tem quantidade de energia suficiente. A energia entre a forma de luz solar sai na forma de calor, manutenção. Na passagem de um nível trófico para o outro trófico, a energia disponível vai diminuindo, dependendo dos produtores até o seu consumidor. Assim, esse motivo em relação às cadeias, nós temos a pirâmide ecológica. Ao longo de uma cadeia alimentar, ocorre transferência, gastos e perdas, quer de matéria, quer de energia, de nível trófico para o nível trófico superior.
Por esta razão, o número de indivíduos vai diminuindo conforme o nível trófico vai aumentando. Então, olha aqui, ó. Podem existir 3 tipos de pirâmides. Vamos logo para a pirâmide. Olha só. Pirâmide de números. A pirâmide de número é constituída com base no número de indivíduos existentes em cada nível trófico. Então, a gente está vendo aí, ó, os autótrofos, gafanhotos, sapos. Então, exemplo, no primeiro nível, aqui nos produtores, nos vegetais, eu tenho 5.000 plantas. Já os gafanhotos, insetos que comem os vegetais, 700. E o sapo que come os insetos, comem o vegetal, eu só tenho 30 sapos. Então, esse aqui é só um exemplo dos níveis tróficos. Nós temos os produtores, os consumidores primários, que é o outro nível trófico, e aqui, ó, o sapo. O sapo come inseto e o inseto come o vegetal. Então, quanto mais eu vou subindo aqui, ó, eu diminuo a população de indivíduos. É isso que ele está mostrando aqui para nós. Segundo, pirâmide de biomassa. A pirâmide de biomassa é constituída a partir de variáveis como peso seco total, valor calórico ou outras medidas de quantidade de matéria. Feno, bezerro, o ser humano. Então a gente só fala de matéria seca. Já a pirâmide de energia, a gente coloca aí, ó, fitoplânctons ou planta por quilocaloria. Então uma coisa é biomassa, quilograma. É o calor seco. É quando você pega um indivíduo, queima ele. O que sobra é o quilograma. A matéria é constituída. E aqui, a pirâmide de energia. Quando a gente fala de pirâmide de energia, é só quilocaloria. E o ciclo da matéria, professor? O ciclo da matéria é um processo fundamental à vida na Terra. É através deste que se renova a matéria, quer mineral, quer orgânica. Significa o quê? Mineral, pessoal, aqui significa inorgânico, quer seja inorgânico ou orgânico. De modo a que esta exista permanentemente em todas as formas necessárias para diferentes seres vivos. A matéria é tudo o que tem massa e ocupa lugar no espaço. Encontra-se em cada pessoa, em cada pedra, em cada gota. Pode-se dizer que o ciclo da matéria desenvolve-se em 4 etapas essenciais. Primeira etapa, da matéria mineral para a orgânica. Do ser autotrófico para os consumidores. Dos autotróficos, heterotróficos para os decompositores. E da matéria orgânica para mineral. Ou mineral para matéria orgânica, fechando o ciclo. Aqui, ó. Daqui para cá e daqui para cá. Fecha o ciclo. E quem auxilia nesse ciclo? O decompositor. E aqui, o Sol. Fechando o ciclo. Aí, ó. É essa imagem que faz auxiliar no processo de fechar o ciclo. Ó, matéria orgânica. Tá bom? Então, aí fecha o ciclo, todo o processo em relação à disponibilidade da matéria orgânica. Para mim, diretor, daqui a pouco, pessoal, a gente volta para fazer aquele bate-bola, jogo rápido, porque tem atividade, ok? Tchau, tchau.